Pô, você teve assim, ou esse contato com o seu mentor? Como que é essa relação com a espiritualidade, assim, no seu dia a dia? Sim, eu, assim, no começo eu achava que é a coisa da minha cabeça, e é essa questão da telepatia, eu não entendia muito bem, o espiritismo não falava sobre isso, e aí eu perguntava, mas isso é coisa da minha cabeça, não é possível, né? E aí na época que eu estava, passei por um processo de obsessão, e o espírito ali, um amigo, né? Eu fiz um amigo brincando de compasso na época, adolescente. E ali ele começou a dizer: Você não precisa disso. Ele falou para mim. Eu disse: Mas como assim? Ele começou a me dizer na mente e confirmar no compasso. Começou a falar, mostrar em sonhos e projeções inconsciente. Você não precisa disso. E eu comecei a escrever e treinar a mente. Então ele me ajudou de alguma forma. Só que eu estava ali em processo com um espírito que não tinha a capacidade de me auxiliar, que a gente estava ali, de alguma forma, na obsessão ambos, né? Então, foi quando, numa crise de pânico, eu ouvi um mentor na minha cabeça, dentro da minha cabeça, dizendo, vai naquele lugar que você passa, que eu nem sabia que era um centro espírita, e vai lá. E aí, quando eu cheguei lá, era um centro espírita, eu fui lá, conversei com minha mãe, fiz o trabalho de desobsessão, e lá eu perguntei, olha, por que essas coisas na minha cabeça? Eles não respondem, né? Eles dão livros para você estudar. E eu nunca entendi essa questão, porque ninguém falava sobre isso. Eu não, nem no livro de Kardec eu encontrava profundamente essa questão, sabe? Seja de telepatia, seja desse contato ali com os mentores. E eu ouvia claramente. Eu comecei a observar que, por exemplo, familiares chegavam, aí teve uma tia minha que, por exemplo, eu ouvia a voz dela claramente, mas era dentro da cabeça, não é como eu tô falando com você, mas era dentro da cabeça, a voz dela falando Robertinha de Recife, só ela falava assim comigo. Então aí eu tomei aquele, sabe, aquele, opa, e agora? Né? Então assim, e eu comecei a confirmar depois fora do corpo, que realmente não só, antes de fora do corpo, eu comecei a confirmar, conversar com eles mente a mente. Às vezes, por exemplo, vinha alguém, eu conhecia uma pessoa, ó, isso para ela. E eu ali com medo de falar para ela, né, eu perguntava, eu ia pelas beiras, assim, e ela ia e me falava. Entendeu? Então, assim, eu fui começando a descobrir isso. E quando eu comecei a fazer terapias, eles falavam mais ainda comigo, mais ainda. E eu dizia, mas não pode mediunidade e terapia e coisas assim. Mas eles estavam ali comigo, né? E aí eu comecei a fazer desobsessão ali sem querer, coisas assim que eles falavam e que eu fui confirmando, né? Eu vou confirmando, não é uma coisa assim do nada que vem. É claro que, por exemplo, teve uma vez que eu atendi uma pessoa, ela estava com uma crise de pânico, bem obsessão, e a gente trabalhou isso, e eu comecei a ver na mente uma mancha escura no útero dela. E eu disse, caramba, como eu vou falar isso? O mentor fala, dentro da minha cabeça, fala. Eu disse, não vou falar isso, não vou falar isso. E eu disse, não posso falar isso. E só como ela era uma conhecida, eu tinha mais intimidade, eu disse, só quem sabe se você, né, não for no médico, depois de um tempo eu descobri que a pessoa tinha feito um aborto. Então, assim, eu não Olha, sabia. Então, assim, coisas que vão acontecendo, que você vê, que você ouve, que os mentores falam ali, e você vai confirmando. Depois, quando eu comecei a ter experiências fora do corpo, aí que eu tive mais certeza ainda. Hoje em dia eu nem duvido. Eu já sei hoje em dia quando é um mentor, quando é às vezes até ele joga uma ideia assim bem suave, peraí, isso tá estranho. Aí ele aparece, dá um sorriso, confirmando que tá ali, sabe? Mas assim, hoje em dia eu já sei bem mais identificar, mas isso durou muito tempo. E essa relação que eu tenho com eles é de amizade mesmo, sabe? De amigos, não de. Eles nos direcionam, sabe, Pri? Eles sim. não falam o que a gente tem que fazer. Às vezes que eu estava em momentos, por exemplo, complicados, não sei se como é a sua relação com os mentores, depois seria até interessante você falar, mas às vezes quando eu estou em momentos difíceis, por exemplo, e eu quero uma opinião, eles não dão. Eles falam assim, mas sente você.
Entre em introspecção. O que que você realmente quer? O que que você faria nisso? Sabe? E aí eles vão Sim, ali me direcionando. E eles fazem isso com todo mundo, porque eles não são babás. Ele não é um certo pai e mãe que diz pra gente o que tem que fazer. Eles dão uma dica, dão uma leve intuição, dão uma indicaçãozinha, uma orientaçãozinha, mas nada que vai ali afetar a nosso poder realmente de decisão. No final, seja obsessor, seja mentor, sempre é a gente que vai decidir. Então, a minha relação com eles, assim, é de amizade mesmo, sabe? Conversa mente a mente, quando eu tô no sufoco ou quero agradecer, mentalmente eles recebem, né? E eu sim. escuto na hora. E isso é com todo mundo. Isso é com todo mundo.